Fala polícia, chegando com mais um Bizu em 2025 e a ideia é dar continuidade a tudo que já foi feito, buscar cada vez mais esse aperfeiçoamento que vocês buscam aqui no quarta parte, Justiça e Disciplina. Pois bem, a gente sempre busca aqui dentro dos 5 minutos, que é um tempo extremamente corrido, mas passar algo que efetivamente possa ajudar vocês no dia a dia, seja, enfim, nas questões que envolvem procedimentos investigatórios, processos administrativos, processos judiciais. Falamos de modo geral aqui em relação ao direito militar, ao direito administrativo militar. E eu sempre busco então trazer algo que efetivamente seja prático, que seja, vamos dizer assim, uma demanda corriqueira, uma demanda comum dos praças. E hoje eu vou falar um pouco de inquérito policial militar, de uma atuação bem específica, na verdade, de um ponto bem específico, que é aquela velha prática que a gente conhece às vezes, Bom, eu tô na unidade, vou ser chamado para ser ouvido em algum lugar, em sessão de justiça, ou direto lá pelo encarregado, na companhia, e ele passa por mim no corredor e diz: "Bah, aí, Peçanha, eu preciso te ouvir. Tá saindo de 23, tá entrando em 41, chega um pouco mais cedo e eu já vou te ouvir." E não funciona assim na prática, A gente sabe que muitas vezes o militar ali, o soldado que vai ser ouvido, que é a regra, ele não quer se indispor com aquele superior hierárquico e acaba às vezes cedendo, mas hoje, cada vez mais do que nunca, todo cuidado é pouco. A gente precisa ter muita diligência, ter muita responsabilidade, isso vem desde o profissional, do advogado, eu aqui no lado da tela, quanto tu, que vai eventualmente precisar do advogado em algum momento. As decisões que tu toma, de ter sabedoria, de dizer assim: "Não, desculpa, capitão, olha, eu tenho um advogado, eu tenho inclusive outras demandas com ele, e ele sempre me disse que eu não posso ser ouvido sem a presença dele. Então não é nem por mim eu até iria e tal, mas eu preciso do meu advogado." Por que eu digo isso? Porque depois de sentar ali e começar o depoimento, fica mais difícil de interromper, de dizer que não vai dar para continuar, enfim, interromper o ato, e aí depois, ou falar algo que não deveria ser dito, que possa comprometer eventualmente um direito que tu tenha. E aqui eu não estou falando, muitas vezes, o pessoal fala: "Bah, mas o Peçanha tá dando bizu então pro cara não ser punido, pro cara não ser responsabilizado." Não é nada disso. O que a gente busca, eu busco, de forma veemente, e aqui no quarta parte também, a gente sempre bate, na observância de direitos, na observância daquilo que a lei prescreve. Então, por exemplo, o militar ele não sabe que, muitas vezes, que ele não tem obrigação de dizer a verdade quando ele é investigado. E muitas vezes, um que outro encarregado maldoso chega lá e diz: "Olha, eu já sei o que está acontecendo, a gente tem imagens, já tem outros depoimentos, então ou tu fala a verdade, o que aconteceu, ou tu vai acabar aumentando o teu problema." E não é nada disso. A gente sabe que não existe nenhuma possibilidade de alguém que está sendo investigado aumentar a sua responsabilidade, seja na esfera penal ou administrativa. Podemos pensar até no RDBM, da forma que é mal elaborado, muito ultrapassado já, mas mesmo assim, do ponto de vista judicial, pensando no sistema jurídico como um todo, é impossível que alguém seja responsabilizado por exercer um direito, por se manter em silêncio, por não confessar o cometimento, seja de um crime ou de uma transgressão. Ninguém tem essa obrigação. Pelo contrário, o respaldo que existe do ponto de vista constitucional é de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E eu não preciso, obviamente, falar, confessar algo que possa me trazer uma responsabilidade. Então, de modo geral, eu quero falar do inquérito, falei do inquérito, nesse viés de que o militar tem que saber que é um direito seu, a partir do momento que ele é chamado, de estar acompanhado do seu advogado. O seu advogado tem o direito de ter acesso aos autos. O militar tem direito de ter acesso aos autos e a todos os elementos que compõem, inclusive as oitivas, inclusive documentos juntados, gravações, vídeos, o que for. A integralidade dos documentos que compõem o procedimento investigatório devem ser disponibilizados previamente à oitiva, tanto ao advogado quanto ao militar. Não há nenhum problema, pelo contrário. Essa, na verdade, é a materialização de uma gama de direitos que envolve o investigado, e aqui a gente pode falar tanto de inquérito policial militar, o IPM, quanto o inquérito policial comum lá na Polícia Civil. Pouco muda em relação, a esses acessos, com algumas particularidades do ponto de vista de diligência e andamento, de um auto que é físico, do outro que é eletrônico, acessibilidade, etc. Mas, de modo geral, é isso. Saiba, militar, que
todo o procedimento investigatório, ele precisa observar os direitos, precisa observar, vamos dizer assim, uma gama de princípios, por que não, que regem o processo, que regem o procedimento investigatório e que vão depois ter um desenvolvimento no processo penal também. E é teu dever saber conhecer os teus direitos para que o advogado possa atuar com bastante eficiência, com presteza, mas depende também, vamos dizer assim, de que isso seja feito em tempo hábil e que seja feito antes do depoimento, porque depois do depoimento pouco se pode fazer. Basicamente isso nesse bizu, inquérito policial militar, o que pode e o que não pode ser feito e exigido do militar. Pega esse bizu e vamos em frente. 2025 vai ter muito mais bizu do que já tivemos em 2024. Feito!